Olá, amigos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre oratória, mais dicas especiais para você estar inserindo ali no momento que você estiver apresentando o seu tema. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial de extrema importância no momento da sua apresentação. Nós vamos falar sobre a importância da argumentação. Porque não adianta você simplesmente ter domínio do assunto, não adianta você montar um bom slide, uma apresentação bem bonitinha, você conhecer quem é o seu público, não adianta nada disso se você não saber convencer e persuadir a sua audiência. Então aqui nós vamos falar sobre a importância da argumentação. Falar, conversar, convencer e persuadir a sua plateia. Muito bem. Senso comum. Qual é o senso comum sobre a argumentação? As pessoas pensam o seguinte: argumentar é vencer alguém, forçá-lo a submeter-se à nossa vontade. Então, isso é uma ideia errada do que é argumentar. Argumentar não é vencer ninguém. Pelo contrário, argumentar é você estar junto de alguém. E argumentar não é forçar essa pessoa a submeter às nossas vontades, não. Argumentar é você se sentir no lugar da pessoa, estar ao lado da pessoa, ganhar a amizade da pessoa, ganhar a confiança da pessoa e através dessa confiança ele vai não se submeter à sua vontade, mas ele vai ver que aquilo que você quer fazer é bom para ele. Isso é argumentar. Então, esta ideia aqui é uma ideia extremamente equivocada. Vamos ver um conceito bem adequado para o que é argumentação? Olha só. Saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. Então, percebe o que o slide anterior, quando fala, é vencer alguém? Não, não é vencer. É você se integrar ao universo do outro. É também obter aquilo que queremos, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade dentro da verdade do outro. Ou seja, eu quero que você acredite naquilo que eu acredito. Então, eu vou pegar aquilo que eu acredito e lançar para dentro daquilo que você já tem uma convicção. Então, vou apenas somar aquilo que eu sei com aquilo que você já sabe. Isso é argumentar. E existem algumas partes da argumentação. Vamos ver que partes são essas? Olha só. Argumentar, convencer e persuadir. A persuasão e o convencimento, eles estão dentro da argumentação. Se você vai argumentar, você apenas convence, então você não está argumentando. Ou se você argumenta e apenas está persuadindo a pessoa, não está convencendo, também não é uma argumentação. Para que seja uma argumentação, é necessário ter convencimento e persuasão. Então, argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer. O que é convencer? É saber gerenciar a informação. A etimologia, a formação dessa palavra vem de duas partículas, vem de duas palavras. Partícula com, que é a mesma coisa que está junto, e vencer. Ou seja, é vencer junto de alguém, é vencer junto com alguém, com alguém. Então, isso é convencer. E o convencimento, ela vem no intelecto da pessoa, vem na imaginação da pessoa. Você vai agir diretamente com o intelecto, com o conhecimento daquele alguém. E a persuasão. Persuadir é saber gerenciar relação, é falar a emoção do outro. A palavra persuasão, ela vem da junção de per mais suada. O que é esse per? Per também significa junto. E suada é a deusa romana da persuasão. Então, é uma tradução ao pé da letra. A etimologia dessa palavra, persuadir, significa fazer algo por meio do auxílio divino. Ou seja, você vai
levar alguém a ter uma ação, a agir. Isso é argumentação. Você vai convencer e você vai persuadir. Você vai trabalhar no conhecimento e você vai trabalhar na emoção da pessoa. É o conhecimento que leva à ação. Vamos trabalhar no decorrer aqui dessa aula um pouquinho mais sobre esses dois conceitos, conhecimento e persuasão. Vamos seguir então? Olha só. Conhecer é diferente de persuadir. No slide anterior eu já falei um pouquinho sobre isso, tá bom? O que é convencer? Convencer, amigo, ele está no campo das ideias, tá bom? Ele vem no pensar. Eu posso convencer alguém e não levar essa pessoa a ser persuadida. Por exemplo, seu filho. Você tem um filho, você tem um primo, você tem alguém que tem um filho pequeno, ou então você mesmo, você volta lá para a sua infância e você vai saber o seguinte. Você tem o seu filho e você fala o seguinte para ele, olha meu filho, estudar é muito importante para a sua vida, porque se você não estudar, você não vai ter conhecimento e aí você vai sofrer muito na sua vida. Muito bem. Ele sabe que estudar é importante. Ele sabe que ele precisa estudar, mas ele tem um conhecimento. Mas ele não foi persuadido a estudar, ou seja, se ele apenas sabe e não estuda, isso significa que ele foi convencido, mas ele não foi persuadido. Um outro exemplo é um fumante. Imagina só, uma pessoa que fuma, ela assistiu uma palestra sobre o que é fumar, ele assistiu uma palestra sobre o que é quais são os malefícios que o cigarro traz à saúde, e ele sabe que isso é prejudicial à sua saúde. Mas mesmo sabendo, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo sendo convencido que fumar faz mal à sua saúde, ele não foi persuadido, ou seja, ele não teve a emoção, ele não teve a ação de deixar de fumar. Ele teve o conhecimento, ele pensou, mas ele não foi persuadido, ele não teve a emoção, ele não agiu para deixar de fumar. Então, existem pessoas que são convencidas, mas não são persuadidas. Já existem pessoas que já são persuadidas, mas não são convencidas. Por exemplo, você que está me assistindo, você tem um dinheiro para comprar um carro de luxo. E você tem o dinheiro, você já sabe qual é o carro que você quer comprar, você está persuadido disso, você quer agir, mas você ainda não está convencido. Por quê? Porque talvez você pense o seguinte, mas as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão achar que eu estou apenas querendo me aparecer, e esbanjar dinheiro. Então, existem pessoas que precisam só de um empurrãozinho para começar a agir. Elas estão persuadidas, mas não estão convencidas. Já existe outro tipo de pessoa, por exemplo, você pode ser persuadido a fazer algo que você não quer ou que você não acredita. Por exemplo, cartomantes, né? Necromantes, essas pessoas que veem o futuro através das mãos, através das cartas. Então você não acredita nisso. Você sabe que isso não é verdade, que isso é furada, então você tem a convicção que isso não é verdade. Mas de tanta pessoa insistir, de tanta pessoa falar, você acaba sendo persuadido a ir a uma dessas pessoas para ver o seu futuro. Então percebe que convencer alguém é diferente de persuadir alguém. E é por isso que na argumentação é necessário que haja as duas coisas, tanto o convencimento quanto a persuasão. Os dois têm que estar juntos, porque os dois são coisas diferentes. Você convence e não vai persuadir alguém. Você pode persuadir alguém e não convencer este alguém. Vamos seguir então? Olha essa frase aqui, esse conceito. Argumentar é, pois, em última análise, a arte de gerenciar informações.
convencer o outro de alguma coisa no plano das ideias e de gerenciando relação, persuadi-lo no plano das emoções e fazer alguma coisa que nós desejamos que ele faça. Isso é argumentar. Você tem que convencer e tem que persuadir esse alguém. Beleza, então. Então, eu já sei que o que é argumentar, eu sei que argumentar eu tenho que convencer e eu tenho que persuadir. E como é que eu faço isso? Vamos por parte, então? Vamos aqui, ó. As condições para a argumentação. Então, não é simplesmente você começar a falar e tentar convencer alguém. Existem 4 condições para você levar a argumentação e você convencer e persuadir este alguém. Vamos para a primeira parte. Primeira condição da argumentação é ter definida uma tese e saber para que tipo de problema essa tese é resposta. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é ter uma tese. É saber o que é que você vai falar e saber exatamente qual é o tipo de problema que essa tese vai estar solucionando. Por exemplo, seu TCC. Você sabe o que você vai falar, você tem a sua tese, você tem o seu tema e agora você vai ter que identificar o que é que essa sua tese, sobre o que você vai falar, vai estar solucionando. Quais os tipos de problemas que eles vão estar solucionando. Essa é a primeira parte para você saber argumentar. Segunda parte a segunda condição da argumentação é ter uma linguagem comum com o auditório. Essa é a segunda parte. Então, por isso que é importante você saber quem é o seu auditório. Qual é o nível de escolaridade dele? Onde eles trabalham? O que eles gostam de frequentar? O que eles gostam de fazer? Então, quanto mais informação você tem do teu auditório, do teu público, melhor vai ser para você quando você for argumentar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Jânio Quadros, quando ele estava ali sendo candidato à Prefeitura de São Paulo, ele convida o ex-ministro Delfim Neto para estar junto com ele. Então, Delfim Neto ele começa a falar para o público. Tá bom? E o detalhe, eles foram fazer um comício para as pessoas que moravam na periferia de São Paulo, que não tinham um grau de instrução muito grande. Então, Delfim Neto falou o seguinte: a grande causa do preço inflacionário é o déficit orçamentário. E aí, amigos, para gente que tem um conhecimento, isso aqui já fica um pouquinho complicado, imagine para quem não tem tanto conhecimento assim. Então, Jânio Quadros, ele falou o seguinte, logo depois, Jânio chamou Delfim de lado e disse, Delfim, olhe para a cara daquele sujeito ali. O que você acha que ele entendeu do seu discurso? Ele não sabe o que é processo, não sabe o que é inflacionário, não sabe o que é déficit e não tem a menor ideia do que é orçamentário. Da próxima vez, diga assim, a causa da carestia é a roubalheira do governo. Então, quando você vai falar, então, Delfim Neto ele falou bonito, usou palavras bonitas, usou um vocabulário rebuscado, mas ninguém entendeu nada. Ou a maioria não entendeu coisa nenhuma. Então, você tem que usar um vocabulário que seja de acordo com a plateia que você está falando. Não adianta você usar alguns termos técnicos se a pessoa que está ali assistindo não tem o conhecimento desses termos. Não adianta você usar expressões bem rebuscadas, né? Palavras difíceis, para que a pessoa, quando está assistindo lá, tenha que estar com o dicionário na mão para estar entendendo o que você está falando. Então, não adianta. Então, conheça a sua plateia. Quanto mais você conhecer, melhor.
Quanto mais você conhecer a plateia, você vai saber qual é o tipo de gesticulação que você vai utilizar, qual é o tipo de vocabulário, o tipo de roupa que você vai estar utilizando. Tudo isso influencia no momento da argumentação. Então, conheça o seu público e use um vocabulário, se vista, use os gestos conforme for o seu público. Ok? Vamos seguir? Terceira condição da argumentação é ter um contato positivo com o auditório, com o outro. Conheça, seja amigo deles. Como é ser amigo? Você está ali, antes de apresentar, já vai estar ali interagindo com eles, conheça a tua plateia, conheça o teu auditório, para você saber exatamente como que eles são, e aí você vai estar ganhando a confiança. Se você tem a confiança, a tua argumentação vai ser bem sucedida. E a quarta condição é, e mais importante de todas, é agir de forma ética. Seja ético, seja honesto com as pessoas. Eles vão saber se você está apenas inventando, se você não está sendo ético, eles vão perceber. Então, a mais importante é você ter uma ética nas suas palavras, na sua postura, na forma de agir. Então, seja uma pessoa ética no momento em que você vai estar falando, você vai estar argumentando. Essas são as 4 condições especiais na arte da argumentação. Se você engloba essas 4, você vai ser bem sucedido no momento em que você estiver argumentando. Então vamos falar um pouquinho do auditório. Lógico que você, para argumentar, você tem que conhecer o auditório. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o auditório. Olha só, o auditório, você tem que preparar o terreno para você estar ali persuadindo e convencendo o seu auditório. Como que eu preparo o meu terreno ali? Então, você tem que conhecer o auditório. Bom, você tem que saber o que ele realmente necessita. Você tem que saber o que eles estão precisando naquele momento. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma ideia de um vendedor de carros. O vendedor de carros, quando uma pessoa chega lá, e quando a pessoa começa a olhar ali os carros, ele já sabe exatamente o que a pessoa quer. Então, o vendedor de carro, a pessoa chega, o bom vendedor, ele já não chega de cara já mostrando os carros para a pessoa, não. Ele deixa a pessoa dar uma olhada para ver o que a pessoa quer. E aí ele vai entender qual realmente é a intenção daquela pessoa. Qual é o tipo de carro que ela quer. E aí, quando ele sabe, ele vai já dizer para aquelas pessoas o que realmente, quais são os modelos que ele tem, quais são as tecnologias que aqueles modelos têm. Então, ele vai estar ali cercando, vai estar preparando o terreno para depois ele vender. Ele não chega de cara vendendo para aquela pessoa. Da mesma forma é você quando estiver falando. Você não vai chegar já de cara dizendo o que você quer, dizendo o objetivo é esse, tá bom? Eu quero que você faça isso e isso. Não, você tem que preparar o terreno, tá bom? Conta uma história. Vai mostrando algumas teorias, bom, algumas estatísticas. Então, você tem que fazer isso para depois você ir no ponto onde você quer chegar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Ronald Reagan, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, ele era candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele teve uma estratégia. Em um comício, ele faz a seguinte pergunta para os seus futuros eleitores: vocês estão hoje melhores do que estavam há 4 anos? Ele leva o público a pensar. Antes dele falar que é um candidato à presidência, antes dele pedir o voto dos eleitores, ele faz o público pensar, leva o público a uma reflexão. Bom, o presidente, a pessoa que estava na presidência, o governo atual dos Estados Unidos, não estava indo muito bem, a inflação aumentou, o nível de desemprego cresceu, as pessoas não estavam bem, a saúde estava precária, os Estados Unidos, a potência que ele é, não estava indo muito bem. Ele leva as pessoas a pensarem e começa a falar como é que estava o governo, como é que estavam as coisas atuais, né? Como é que estava a economia, como é que estava a saúde, como é que estava a educação. No final ele fala: eu sou o candidato certo. Tanto que ele foi eleito uma vez, depois ele foi reeleito por 2 mandatos seguidos, ele foi presidente dos Estados Unidos. Percebe que ele preparou o terreno e só então ele
falou que ele seria um candidato. Faça isso. Prepare o terreno, conheça o seu auditório e só depois que você vai falar exatamente qual é a sua argumentação. O que é que você quer que eles façam para você? O convencimento e a persuasão, certo? Outra ideia, quando você vai estar ali trabalhando com auditório, você vai ter que ter o seguinte, uma tese de adesão inicial. O que é essa tese? São os fatos e as presunções. Vou dar um exemplo para você entender melhor isso aqui. Quando eu era adolescente, há um tempo atrás, eu assisti um filme, e nesse filme existia o seguinte, tinha um jovem que ele estava sendo acusado de um assassinato, e ele foi preso. Ele tinha um advogado que ele tinha que convencer o júri de que aquele jovem era inocente. Então ele começa a usar os fatos em favor daquele jovem. E ele começa a colocar na ideia daquelas pessoas possíveis presunções. Como que ele fez isso? Aquele jovem, quando ele foi preso em casa, dormindo, e ali embaixo da cama tinha uma arma, que seria a arma do assassinato, e essa arma estava limpa, com as digitais apagadas. E aí, qual foi a argumentação desse advogado? Ele falou o seguinte, olha, não pode ser que esse menino seja o assassino. Como é que ele pode ser um assassino, né? E, ao mesmo tempo, ele pode ser tão profissional e tão ingênuo ao mesmo tempo. Tão profissional ao ponto de saber que ele tem que apagar as digitais na arma do assassinato e tão iniciante, né? Tão infantil ao ponto de deixar a arma ali junto dele, sem ele esconder, sem ele pegar essa arma e dar um sumiço na arma. Então, foi assim que o advogado convenceu o júri de que aquele jovem ele era inocente. Você, quando estiver argumentando, quando estiver falando para o seu auditório, você tem que levar fatos concretos, estatísticas, coisas que aconteceram, que corroborem com aquilo que você está falando, que faça com que o teu auditório entenda e aceite, vejam que aqui os fatos que você está mostrando é realmente aquilo que tem tudo a ver com aquilo, com o assunto que você está levando para eles. Então você tem que usar fatos e você tem que usar presunções e você tem que levar as pessoas a aceitarem aquilo que você está falando. Isso é argumentar. Então você tem que ter uma tese de adesão inicial. Em cima dessa tese é que você vai estar argumentando, você vai estar trazendo o restante das informações. Eu quero trazer aqui mais 2 conceitos sobre o que é argumentar, para a gente fechar aqui a nossa aula sobre argumentação. Argumentar é, em primeiro lugar, convencer, ou seja, vencer junto com o outro. Isso é convencer, é vencer junto com o outro, caminhando ao seu lado, utilizando com ética as técnicas de argumentação, ou seja, as técnicas argumentativas, para remover os obstáculos que impedem o consenso. Argumentar não é você lutar contra alguém, não é você fazer com que alguém aceite a tua ideia, não. Você vai convencer, você vai vencer junto com essa pessoa. É a empatia, ok? Segundo conceito que eu quero trazer para vocês sobre argumentação. Argumentar é também saber persuadir. Então, falamos sobre o convencimento, mas não apenas convencer, também é persuadir. Preocupar-se em ver o outro por inteiro, ouvi-lo, entender suas necessidades, sensibilizar-se com seus sonhos e emoções. Amigos, argumentar é saber ouvir. Existem pessoas que falam muito bem, mas apenas fazem isso. Não sabem ouvir.
É necessário que você saiba ouvir. E quando você ouve, você sabe o que a pessoa quer, e aí você vai saber o que falar para convencer e o que falar para persuadir. Hoje nós estudamos sobre a argumentação, a importância de nós sabermos argumentar. Existem técnicas de argumentação em que você pode estar estudando para saber quais são as técnicas. São várias técnicas, existe a técnica do espantalho, tá bom? Existem várias outras técnicas que você pode estar utilizando para você estar argumentando e convencer e persuadir esse alguém a fazer aquilo que você deseja, tá bom? Não é forçar, mas é simplesmente levá-lo a tomar esta decisão. Ok, então encerramos aqui a nossa aula. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar trazendo um pouquinho mais de conhecimento para você. Então dá um like aqui no nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, marca ali o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os novos vídeos e nos segue nas redes sociais. Facebook, Prof. Carlos Júnior e no Instagram, @prof.carlosjunior. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.